Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo. Vamos falar um pouco sobre o coronavírus, né? Essa polêmica aí que começou no final do ano passado, né? Então se trata de um novo vírus, né? É uma variação, na realidade, é uma variação da família do coronavírus, né? Os mais conhecidos dessa família, né? É o SARS e o MERS. Tá? O SARS ele é um coronavírus que surgiu na China e se espalhou pelo mundo em 2002, né? Causando 774 mortes confirmadas. Né? E o coronavírus atual tem origem em Wuhan, né? Chamado lá o coronavírus de Wuhan, e oficialmente chamado de 2019 nCoV. Os sintomas são parecidos com o SARS e do vírus do MERS, né? Embora ainda não se sabe a sua origem, né? O que se tem comentado, existe aí uma suspeita de que as cobras, né, a cobra pode ser a origem dessa infecção, né? Então, segue-se ainda pesquisa e estudo, né, sobre a origem do atual coronavírus. Então, outros tipos de coronavírus, eles são encontrados em animais silvestres, né, animais da China, né? E os primeiros coronavírus que surgiram foi na década de 60, então já é algo antigo, não é uma coisa nova, né? Não é um tipo de vírus, de infecção recente, ela tem aí uma origem bem mais antiga. Então esses cientistas também descobriram que o novo coronavírus surgiu a partir da contaminação de outros tipos de vírus da mesma família. Então, um desses tipos, tudo indica que veio de um morcego, né? E o outro é de origem desconhecida. Então, houve uma combinação, né? Pode aí ter ocorrido uma combinação, tornando possível a transmissão para o ser humano, né? Então, a nova epidemia do coronavírus já matou aí 80 pessoas, né, confirmadas, né? Infectou, já tem aí um número de acima de 2.800 pessoas infectadas, né, em todo o mundo, não apenas na China, em todo o mundo. De acordo aí com a última divulgação do dia 27, né? Isso foi divulgado pela Época, a Globo, está no site do Ministério de Saúde de São Paulo, né, do governo de São Paulo. Então, relatos de doença já foram confirmados, né, já foram identificados em outros países, né, já falam aí de 10 países, entre Estados Unidos, França, Coreia do Sul, Tailândia, Arábia Saudita, entre outros. Os primeiros casos surgiram na cidade de Wuhan, que é uma metrópole chinesa com aproximadamente 11 milhões de habitantes, né, a 7ª maior cidade da China, e ela pode ser comparada, né, em tamanho aproximadamente à cidade de São Paulo, que tem pouco mais de 12 milhões de habitantes. Então é uma cidade, é uma metrópole, né? E os primeiros casos então surgiram nessa cidade. Foi na realidade numa feira de frutos do mar, em que houve aí a incidência, né? O primeiro é o ponto de origem, né? Então na China existe todo aí um programa, né, de auxílio, né, por parte do Ministério de Saúde chinês, né? Orientando as pessoas a evitar o contato público, né, se possível ficarem em suas casas, evitar o contato público ao máximo, e no caso o uso de máscara acaba sendo obrigatório também.
E a máscara, ela tem aí uma validade de 4 horas, né? Então, se usa aí mais de uma máscara por dia, dependendo a atuação da pessoa, né? O que ela, como vai ser o cotidiano dela. E isso, então, aumentou aí a fabricação de máscaras nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, tá? E os sintomas são dificuldades respiratórias, febre, tosse. Em casos mais graves, existe aí uma síndrome respiratória mais aguda, além de pneumonia também. E uma pessoa, ela pode transmitir para até 20 pessoas, né? Outras 20 pessoas. Então, uma pode transmitir para mais 20 pessoas. E é um contato, né, pelo ar, né? Então, foi no final de dezembro que surgiu o primeiro caso, um homem, já um senhor de 61 anos de idade, que faleceu decorrente aí do vírus, né? E, como já falei, né, foi através do contato de uma feira ao ar livre, né? E não há vacina disponível ainda, né? Ainda não se encontrou uma vacina. Existem esforços tanto da cientistas chineses como americanos para se encontrar uma vacina, mas até o momento não foi encontrada uma cura. E há uma série de teorias, especulações, fake news, existe aí uma guerra de informação sobre o assunto, né? Uns falam que foi um vírus criado ou que ele escapou de um laboratório onde se estuda, né, vários tipos de doenças altamente contagiosas, né, que teria aí uma base nessa cidade, né? Outros falam que foi algo intencional, né, para a diminuição da população. Enfim, há uma série de teorias da conspiração, uma série de fake news, de guerra de informação. Lembro até de um filme, né, chamado Epidemia, de 1995, com Morgan Freeman, né, o Dustin Hoffman. E no filme, já na primeira cena, fala-se, o filme chamado Epidemia, Outbreak, né, no original, da epidemia de uma doença, no caso o Ebola. E a primeira cena acontece num vilarejo na África, né, em que estão praticamente todas as pessoas contaminadas, boa parte já morta e outras, né, em estágios avançados da doença, outras poucos não contaminados, mas enfim, um estado gravíssimo ali no vilarejo. E vão cientistas, médicos para ver a situação, para ver o que pode ser feito, né, no vilarejo, para se buscar uma cura, ou enfim. Mas o resultado é outro. Promete que vão mandar para o vilarejo um helicóptero com mantimentos, né, e água potável, só que na realidade é um helicóptero que, ou um avião, na realidade foi um avião que lança uma bomba e acaba explodindo todo aquele vilarejo, né? Então foi uma forma de conter a doença, destruindo tudo, matando todas aquelas pessoas. Então eu me lembrei, dentro dessas especulações, essas teorias, lembrei desse filme, um excelente filme, sugiro aí. E um outro filme também, A Grande Muralha, inclusive está aqui atrás, eu estou para assistir novamente esse filme, que é bem interessante, mostra a China já de muito tempo atrás, né? E é um filme de ficção, mistura um pouco de uma lenda chinesa, né? Que tem uns monstros chamados Tao Tei. E no filme, esses monstros, eles aparecem, eles surgem a cada 60 anos, eles hibernam e a cada 60 anos eles surgem para punir a ganância dos homens, né? Também é um filme bem interessante, eu recomendo. Mas enfim, voltando ao assunto,
existe aí uma série de especulações, a gente precisa tomar cuidado, né, com o tipo de fonte que a gente busca. Agora, também tem uma outra coisa que é, inclusive eu fiz um vídeo recentemente sobre a economia da China, né, de como a China se mostra, e nesse vídeo, baseado no livro do Guy Sorman, né, que é um professor, escritor, economista, ele passou uma temporada na China e ele escreveu um livro sobre a sua experiência, e ele relata nesse livro que os dados, né, eles são os dados que se tem, né, no caso aí da economia, né, referente à economia chinesa, são manipulados, as estatísticas são manipuladas, né, pelo próprio Partido Comunista, pelo próprio governo chinês. Então, as informações que nós recebemos da China, elas não são assim confiáveis, né, ou até certo ponto confiáveis, porque eles guardam, eles se escondem muito de informação do que realmente se passa lá, né? Isso porque o regime comunista é um regime fechado e eles têm as suas razões para não se mostrar de fato o tamanho do estrago, seja em que situação for. E falando dos morcegos, mas na realidade os estudos apontam para uma serpente, uma cobra chinesa, né? Mas enfim, aí apareceram, viralizou na internet vídeos de uma sopa de morcego, né? Que é uma comida que existe lá na China, não apenas na China, mas em alguns lugares da Ásia, né? E aí apareceram outros tipos de culinária, né, como a sopa de cobra, né, de ratos. E só que esse tipo de culinária mais exótica, né, envolvendo aí animais silvestres, animais selvagens, eles existem em todo mundo, né, principalmente na Ásia, na África também existe muito isso. Existe alguns restaurantes especializados nesse tipo de culinária envolvendo aí animais silvestres, né, animais selvagens, né? Alguns até são clandestinos, né? São restaurantes clandestinos, é tudo meio escondido por conta de tráfico, né, de animais selvagens, de animais de outros países, inclusive, né? Então, tem aí cérebro de macaco, tem omelete de larva de bicho da seda, sopa de cachorro, né? Isso nos países asiáticos, né? Sopa de cachorro tem na Coreia, cérebro de macaco tem também em alguns países ali da Ásia. Aí tem canguru a vapor na Austrália, morcego, né, a caçarola, essa sopa de morcego, que tanto na China como no Vietnã, no sudeste da Ásia. Agora também tem uma coisa que é bom lembrar: a China, ela é gigantesca, ela é um país continental, né? Então esse tipo de culinária, esse tipo de alimentação é em alguns lugares, né, em alguns pontos, né? Então há chineses que de repente nunca ouviu falar ou nunca comeu sopa de morcego. Aqui, quando se passa essa informação para nós, quando aparece esse vídeo de lá na China se come morcego, sopa de morcego, não é? A gente acaba imaginando como que todo chinês de manhã vai lá e toma uma sopa de morcego antes de ir para o trabalho. Não é assim. São alguns lugares da China que se tem o hábito de comer esse ou aquele animal, né? No caso aí o morcego. Agora, como eu tenho falado aí, esse tipo de culinária existe no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? Com farofa de formiga, caldo de turu, que é uma espécie de larva de verme, né? Eu estou colocando as fotos aqui para vocês terem uma ideia. E aí tem filé de baiacu, que é um peixe extremamente venenoso, né? Também lá no Japão.
escorpião frito, escorpião em palitinho, que se come aí em regiões, né, lugares como Singapura. Aqui no Peru, um vizinho nosso aqui, tem a vitamina de rã, né? Eles pegam rãs vivas, colocam dentro do liquidificador, colocam umas ervas e bate, faz uma vitamina. E eles acreditam que aquilo é afrodisíaco, né? Na Itália tem o chamado queijo pecorino, né? Um queijo que também é chamado de casu marzu, né? Que é feito com leite de ovelha. Porém, um dos ingredientes são larvas vivas de moscas, né? E esse tipo de queijo foi proibido, né, de ser produzido lá no país. Falei de sopa de rato, né? Tem o chamado Three Squeaks, né? Seriam, traduzindo aí, 3 gritinhos. E é uma sopa de rato, leva esse nome porque são filhotes, né, de ratos. O primeiro gritinho é quando se pega o ratinho, o segundo gritinho é quando mergulha ele numa sopa, numa espécie de licor, de tempero, e o terceiro gritinho é quando se come, né, o ratinho. Então, esse também é um outro prato aí. E é de se pensar, né, que esse tipo de alimentação com animais silvestres, ele realmente traz uma série de complicações, né? De doenças, de coisas que podem aí gerar doenças, né? Com vírus, com mutações, né? Quando vem aí para o contato humano. Então é muito complicado esse tipo de coisa também, e é algo que acaba sendo cultural, né, nessas regiões. Então, assim, para finalizar aqui, para a gente não ficar olhando aí falando aí do morcego do vizinho, né? Nós também temos que entender que esse tipo de culinária tem no mundo todo, inclusive no Brasil, né? A nossa culinária também tem o seu lado outsider. E falando em comida, na China houve aí o período chamado da Grande Fome, que ocorreu na China, na época de Lao Tse-tung, entre 1958 a 1961, né, chamada a Grande Fome Chinesa, que foi aí oficialmente referida como se fosse um desastre natural, né? Foi noticiado, foi se colocado como um desastre natural. Só que é um absurdo. Isso foi por conta do regime, né, da República Popular Chinesa, que teve péssimas políticas econômicas na tentativa de instaurar, aí, de levar em processo o regime comunista no país, e acabou causando a fome em massa, resultando em milhões de mortes, né? Só aqui o comunismo matou mais que o Holocausto nazista, mais que os campos de concentração. Então há registros atuais, né, apontando que 45 milhões de pessoas morreram entre os anos de 58 a 1962 por conta da fome. Já na década de 90, né, a médica Gao Yaoji, não sei a pronúncia correta, Gao Yaoji, iniciou uma campanha para impedir uma epidemia de AIDS na China. Então, o que ocorreu, né? Bom, para o Partido Comunista, a doutora Gao, ela se tornou uma espécie de erva daninha, ou seja, uma pessoa que é má vista pelo Partido Comunista, né, pelo regime. E essa coisa da erva daninha surgiu do Mao Tse-tung, né, em 1959, quando ele disse: arranquem as ervas daninhas, né, as ervas daninhas, né, que são pessoas que poderiam, de alguma forma, prejudicar o bom andamento do regime comunista no país. Tá? Então, no início de 90, né, da década de 90, 2 camponesas de Xangai, de uma província de Henan, foram procurar a doutora Gao e foram diagnosticadas com AIDS, ok?
A AIDS ela surgiu nos Estados Unidos no início da década de 80, né? Logo depois também na Europa, no início da década de 80. E o Ministério Chinês, né, de Saúde, naquela época, né, descrevia a situação como uma prova de decadência capitalista e de seus costumes depravados. Por isso, a China não poderia ser atingida. Então, na cabeça deles, né, dos comunistas, a AIDS jamais iria atingir a China, porque isso era uma doença capitalista por conta de costumes depravados e tudo mais, né? Só que quando foram observados os primeiros casos de AIDS na China, foram assim assimilados, foram considerados por culpa da toxicomania, né, do uso de drogas, no caso aí em particular da heroína, né, principalmente na região de Yunnan, né, onde era muito, na época, o costume, né, do consumo de heroína nessa região era muito grande, além das relações, né, homossexuais, que em algumas grandes cidades, né, como Xangai e Pequim, também foram observadas, né? Então, foi-se colocado primeiramente como a causa da heroína, né, ligada aí ao consumo de drogas e depois ao estilo de vida, né, de homossexuais nessas grandes cidades, né, de envolvimentos, né, com muitos parceiros, sem o devido cuidado. Bom, a AIDS, ela era considerada uma doença suja, né? Isso não ocorreu só na China. Eu lembro que quando ela surgiu no início dos anos 80, se falava muito, né? Existia um preconceito gigantesco por conta da AIDS, né? A forma em que surgiu, em que foi colocado nas mídias. Então ela era uma espécie de doença maldita, como aconteceu com a lepra, né? Em tempos antigos aí. Então a doutora Gao, essa médica, ela descobriu que essas duas camponesas, essas duas moças, né, descobriu que elas vendiam sangue, né? Vendiam sangue regularmente, isso durante uns 10 anos, né? Então, em média, 2 vezes por semana elas vendiam sangue. E a venda desse sangue, a venda do próprio sangue, era a principal fonte de renda para essas duas moças, né? Bem como era a principal fonte de renda para outras pessoas, né, desses vilarejos, né, desses distritos de Xangai. Então o comércio de sangue, ele era um dos negócios mais terríveis na China nessa época, né? E os vendedores de sangue estavam contaminados aos milhares, né? E isso acabou desencadeando uma epidemia de AIDS que se alastrou até 2005. E a doutora Gao, a doutora Goa, ela alertou as autoridades de Henan, né, que precisaria se fazer uma campanha, uma contenção, para favorecer essas pessoas, para cuidar, né, trazer os devidos cuidados, né, às pessoas infectadas e fazer uma campanha para que essa epidemia não se alastrasse na região e no país. Só que o que aconteceu? Ordenaram que ela ficasse calada, que ela ficasse quieta. Então, em 1994, a AIDS era um segredo de Estado. A China não era proibido se falar em AIDS na China, né? Então, os poucos médicos que haviam descoberto a AIDS ou que procuraram saber a respeito da AIDS, e alguns jornalistas, né, os mais corajosos, que decidiram divulgar
sobre a AIDS na China, eles foram presos. A própria doutora Goa ficou sob vigilância policial durante muito tempo. Então, os executivos do Partido Comunista proibiu de revelar a presença da AIDS na região de Henan, pois isso manchava a sua imagem, a dignidade do país, né? Então, o comércio de sangue ele já existia, antes disso, ele já existia na década de 80, né? E era muito lucrativo, né? Muitos empresários privados enriqueceram, né? Eles eram chamados de cabeças de sangue, eles enriqueceram, né? E eles eram ligados aos dirigentes comunistas da região, né? Ali de Henan. E muitos deles, depois de se tornarem ricos, eles acabaram saindo da China e foram morar lá nos Estados Unidos. Então o comércio de sangue só foi proibido em 1996, principalmente por causa da campanha que a doutora Gao, eu falo Gao, às vezes falo Goa, eu não sei ainda corretamente a pronúncia do nome da médica, mas enfim, a doutora Gao, ela argumentou que, caso contrário, né, se não fizesse aí uma campanha para impedir que essa epidemia se alastrasse, a imprensa internacional ficaria sabendo, e isso acabaria atrapalhando o comércio internacional e os investimentos estrangeiros. Então, lembremos que na China os dados são manipulados, as estatísticas são controladas pelo Partido Comunista e as informações reais nem sempre são compartilhadas com o resto do mundo, né? Eu até, como disse, fiz aí um vídeo sobre a China e a economia e como é que isso funciona lá, né? Não só apenas na área da economia, mas como de modo geral. Então, faz parte do método do Partido Comunista, né? Um mal, quando ele é denunciado, é necessário que se negue esse mal, né? Convém ao partido negar o mal que existe. Então, deve-se calar os portadores dessas más notícias, né? E arrancar essas ervas daninhas, né, de circulação. Então, não se pode permitir perder a dignidade diante dos ocidentais que detêm as chaves do desenvolvimento econômico. Então, na cabeça do Partido Comunista Chinês, não se deve colocar esses problemas, essas situações constrangedoras para o mundo, porque eles perderiam a dignidade diante dos ocidentais, enfim, mostraria que o regime comunista não tem nada de perfeito e que tem que arcar com uma série de problemas também. Então, o Partido Comunista ele acabou isolando os vilarejos na esperança que os camponeses morressem, né? Todas aquelas pessoas que estivessem contaminadas com AIDS, que ficassem ali isoladas no vilarejo e que morressem ali sozinhas, sem interferência. Então, o acesso a esses vilarejos foi proibido pela polícia do partido. Até os mapas da região de Henan, que foram publicados na época, não mostravam mais os lugares contaminados. Esses vilarejos foram literalmente tirados do mapa, né, do mapa da região. Mas a AIDS continuou a se proliferar, obviamente, e todas as regiões da China acabaram aí sendo contaminadas pelo vírus da AIDS. Então, provavelmente foi o medo de perder os investidores estrangeiros que o governo chinês acabou reconhecendo a AIDS como uma doença normal, vamos dizer assim. Ela deixou de ser uma doença suja. Então passou a se falar sobre AIDS na China a partir de 2000, do ano 2000. Então, da mesma forma aconteceu, né, falando aí de regime comunista, da mesma forma aconteceu com
aquela monstruosa cagada de Chernobyl, né, no dia 26 de abril de 1986, em que o governo russo, da antiga União Soviética, escondeu do mundo os problemas, né, sobre os problemas da usina e sobre os detalhes da explosão, o número de vítimas, todas as consequências do desastre, tudo isso o governo russo, na época, escondeu o máximo que eles podiam. Então, começou a vir para o mundo algumas informações muito curtas, muito recortadas, muito fragmentadas. A informação não era liberada para o mundo, né? Tanto que foram alguns países de fora que perceberam, opa, está acontecendo alguma coisa de errada lá. E aí, com a pressão internacional, a Rússia teve que abrir, né, e falar o que de fato tinha acontecido, mas assim, aos poucos, né, toda a informação muito controlada. Então, a divulgação dessas informações era um alto risco político por envolver um acidente nuclear, né? E inicialmente eles negaram esse acontecido, negaram que tivesse ocorrido qualquer acidente na usina, né? E um breve anúncio foi feito no dia 28 de abril, coisa de 2 dias depois, né, da explosão, é que fizeram um breve anúncio, né, para o mundo. E ninguém da região, né, da região onde fica a usina, ninguém foi evacuado nas primeiras 36 horas após o desastre. Então aconteceu o desastre, só 36 horas depois é que houve aí uma evacuação. Então o Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos da radiação atômica informou que mais de 6 mil crianças e adolescentes desenvolveram um câncer de tireoide, né, após a exposição à radiação do acidente. E alguns especialistas, né, têm refutado essa alegação. Então existe aí uma controvérsia sobre o número de pessoas que sofreram aí com a radiação naquela época, né? Então a explosão ela aconteceu no reator 4 da usina nuclear Vladimir Lenin. Então, vejam só, o nome maldito de Lenin, né, do comunista que condenou pessoas assim, ao sofrimento extremo, de fome, de tortura, né, de assassinatos em massa, esse líder, né, comunista que fez tanto mal, né, à população, mesmo depois de morto, né, se batizou a usina com o nome dele e mesmo depois de morto, o seu nome acaba condenando à morte milhares e milhares de pessoas por conta aí da explosão da usina. Então, pessoal, eu estou relatando tudo isso para dizer o quê? As informações que nós recebemos da China nem sempre não dá para confiar em tudo, né? Seja no tipo de informação, na quantidade de informação que é liberada, porque lá é tudo muito controlado. Então, não dá para acreditar 100%, e já existe, né, esse histórico por conta aí da AIDS, da década de 90, e falando de regime comunista na Rússia, né, o caso aí de Chernobyl também, que só foi depois liberado algumas informações, né, sobre o ocorrido, enfim. Então é isso. Sobre o coronavírus, nós também precisamos ter cuidado em buscar as fontes, mas já sabendo que nem tudo que vem da China não podemos acreditar 100% por conta do regime comunista. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aí o seu comentário, o seu like. E vamos aí com os próximos vídeos. Ainda essa semana eu quero ver se posto mais alguma coisa. Mas é isso, agradeço a todos e façam o seu caminho.